Como você está? Me perguntavam. E eu dizia que muito mal. Gravidez de alto risco? Toda gravidez é de alto risco, eu respondia para justificar a indisposição que todos minimizavam. Risco de se matar porque já não dá mais para aguentar. Risco de matar Fran por disfarçar as minhas queixas físicas com afagos cafonas e um futuro melhor. Risco de tirar Daniel com as mãos, com uma faca ou um gancho e morrer, de culpa e tristeza. Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre um livro que foi dos primeiros lidos logo nesse comecinho de ano e que já se tornou um favorito, não só de 2023, mas também entre os favoritos da vida. Tô falando do Casas Vazias, da escritora mexicana Brenda Navarro. Esse livro foi publicado pela editora dublinense com tradução da Lívia de Orsola e ele veio primeiro na tag, que é essa edição, aliás, que eu tô segurando aqui, uma edição super bonita, e eu consegui ele comprando usado, né, porque eu já não tô mais assinando, mas olha, foi uma das melhores coisas que eu fiz, pegar esse livro e ler, porque eu já achava que ia ser uma leitura muito boa, mas foi muito melhor do que eu calculei, porque esse livro vai muito além da maternidade, que é o tema pelo qual ele é meio que vendido, né? Ele trata de maternidade sim, mas ele trata de muitas outras coisas que dizem respeito ao gênero, especialmente ao nascer-se mulher nas sociedades patriarcais que a gente conhece, especialmente aqui na sociedade mexicana. Então foi um livraço incrível que eu já comecei aqui para dar boa sorte nesse ano e puxar outras leituras incríveis, e eu tô louca para comentar tudo o que eu acho sobre ele, também fazer algumas relações com outros livros que têm temas semelhantes para quem gostou desse aqui e dar outros detalhes. Mas, antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui. Se gostar, se inscreva, porque isso é grátis, não custa nada para vocês e ajuda muito o meu trabalho. Também não esqueça de olhar tudo que eu deixo aqui na caixa de descrição do vídeo, porque é onde eu coloco todos os detalhes sobre o que eu estou falando, coisas relacionadas, livros também, links que podem ser importantes. E claro, né, deixa um like nesse vídeo para que ele chegue a outros leitores que também possam gostar desse tema que é tão urgente e tão relevante. Bom, eu comprei esse livro já tem alguns meses, mas eu demorei um pouquinho para ler, porque na época em que ele chegou, eu tinha que ler um outro livro sobre maternidade, entre aspas, e eu pensei que talvez fosse bom dar um espaço, né, para não ficar sempre o mesmo tema aí naquele mês que eu tava lendo já alguma coisa nesse sentido, e foi muito bom porque deu também para ter um distanciamento daquele primeiro livro que eu tava lendo, né, que no caso é o A Filha Única, da Guadalupe Nettel, que já tem resenha aqui no canal, e eu também vou comentar mais sobre ele no vídeo de hoje, mas eu esperei um pouquinho chegar a hora deste livro e eu quis ler agora em janeiro para aproveitar que ia acontecer um encontro da Dublinense, do Clube Dublin, para discutir o livro, né? Isso é sempre muito bom participar e ver o que as pessoas também estão pensando. E fiquei muito feliz de ver que lá naquele encontro também todo mundo tinha gostado muito do livro e especialmente muitas mães que participaram e que compartilharam as suas experiências, já que esse livro também é muito sobre isso, né, e traz uma maternidade não romantizada, o que é sempre muito bom de ler. Então foi assim a hora adequada para eu ler e eu gostei tanto desse livro, gente, mas tanto que eu favoritei ele já logo na saída, assim, porque nas primeiras páginas eu já sinto que o livro vai ser aquele livro perfeito para mim. Mas do que trata o Casas Vazias? Trata sobre duas mulheres que se envolvem com a maternidade de uma maneira muito complexa. Uma delas é mãe e mãe biológica de um menino, e esse menino é roubado, e a outra mulher é a mulher que rouba esse menino. Então, é aparentemente muito simples, mas não é tão simples quanto à primeira vista parece, porque muito além do desejo de ser mãe, por uma parte, e de uma maternidade negada por outra, a gente vê aqui essas mulheres sofrendo as pressões todas que a gente pode sofrer por estar numa sociedade que é extremamente patriarcal, mas que também idealiza muito a maternidade. E aí entram várias questões que eu acho que o livro é excelente em tratar e que vão além do fato de decidir ter um filho ou não, mas o que nos faz querer ter filhos, o que nos faz cuidar de um filho,
por que que o cuidado é colocado só em cima das mulheres, por que que a gente tem essa ideia de que a mulher, quando se torna mãe, ela se torna automaticamente um ser humano perfeito, por que que a gente desumaniza as mães nesse sentido, por que que as mães deixam de ser indivíduos quando parem alguém ou quando adotam alguém, e tudo isso vai se complexificando a cada novo capítulo que a gente tem aqui. Eu li para vocês no comecinho um trecho que eu gosto muito, que é justamente sobre essa obrigatoriedade de ser feliz enquanto se está gestando, né? E uma das personagens aqui, que é essa mulher que dá início à narrativa, ela engravida e ela não quer ser mãe. Mas ela acaba cedendo a ser mãe. Ela até pensa em abortar, esse assunto vem também à tona, mas ela não consegue fazer isso por várias razões, porque ela tem um certo apego por esse companheiro que ela tem e que diz que tá tudo certo, que eles vão ter esse filho mesmo assim, mesmo não tendo muita vontade naquele momento, mas também acho que por muito de uma culpa que já nasce no momento em que ela sabe que tá grávida, que é uma culpa que a gente carrega, muitas mulheres carregam, quando se deparam com esse tema de ser mãe ou não, né? É uma coisa que vem quase que intrínseco a gente. Para ser mulher parece que precisa ser ou sentir culpa o tempo todo, né? A pessoa se sente culpada, se sente errando o tempo inteiro. Então essa mulher decide ter esse filho. Mas, quando o filho nasce, as coisas não são assim, já não foi muito fácil a gestação e já não é muito fácil cuidar da criança e de repente descobre que esse filho é autista. Então tem várias condições que vão quebrando essa ideia da maternidade perfeita de comercial de televisão e que também vão mostrando outros desejos que essa mulher tem como ser humano. Por outro lado, a gente tem essa mulher que é quem rapta o menino. E é muito, muito bonito de ver como ela constrói isso, porque poderia dar muito errado esse livro. Ele poderia cair em diversos clichês de simplesmente apresentar a versão de uma, apresentar a versão de outra para ver o que a gente acha, com qual a gente concorda, e na verdade é muito pior do que isso. O livro, ele nos confronta com diversas camadas dessas mulheres que estão vivendo como que só reagindo àquilo que o mundo apresenta a elas. Elas não estão como podendo escolher o que elas fazem. É meio que tudo aqui é uma consequência do fato de ter nascido mulher no lugar onde se nasceu. Então essa mulher que rapta também é uma mulher que consegue nos comover com a sua história, porque a forma como ela conta, como ela chegou ali, que não é nada linear, mas enfim, é um jorro de informações, vai fazendo a gente ficar tão angustiada quanto ela. Então a gente tem duas mulheres que pertencem a situações sociais diferentes, né? A primeira, que é a mãe biológica desse menino, Daniel, ela é uma mulher de classe média alta, que tem uma situação tranquila e confortável de vida, enquanto essa segunda é uma mulher de classe média, de classe baixa, na verdade, né? Pobre, e que se vira ali para sobreviver desde sempre. Ela, além de tudo, ela não tem um companheiro que seja uma pessoa legal minimamente. E isso se mostra muito pela classe social mesmo, né? Por aquilo que eles vivenciam, o que é a experiência delas sendo mulheres ali, com o que elas estão acostumadas. Por um lado, essa mulher que é a mãe biológica do menino, ela tem um companheiro que é uma pessoa ok, que é uma pessoa, um homem que não é violento em sentido físico, e que tá ali para suporte, teoricamente, então ela já tá em outro patamar, mas ao mesmo tempo a gente vai vendo que não é tanto suporte assim quanto se imaginava. A miséria emocional, ela ataca as duas mulheres quase na mesma medida, né? A outra tem um companheiro que é extremamente violento, que bate, que maltrata verbalmente e fisicamente, mas que tá ali também. Então é muito complexo analisar, né, essas relações e essas dinâmicas. E aos poucos, cada uma delas vai apresentando por que elas estão ali, por que elas sentem aquilo, por que elas permanecem naquela relação, naquela situação. E, gente, acho que
muitos dos problemas que a gente vê, ou que eu sinto lendo literatura contemporânea, é que às vezes os livros se tornam teses, se tornam amostras daquilo que a gente gostaria de ver na sociedade, ou reivindicações muito explícitas, quase como um panfleto. Não é o caso desse livro aqui. Eu imagino que muitas pessoas que me acompanham também leiam bastante sobre maternidade, talvez estejam esgotadas de ler sobre esse tema, mas eu posso garantir para vocês que esse livro não é mais do mesmo, porque para além dessa questão de como essas mulheres são colocadas num lugar de ser mães quase que compulsório, muito além disso, a gente vê a violência de gênero e essa desigualdade que assola a vida, não só na vida social, mas também a desigualdade de gênero que faz com que as mulheres se sintam pressionadas a cumprir certos papéis sociais. E eu acho legal que a Brenda Navarro fala sobre isso muito abertamente, né? Ela fala que mesmo o livro trazendo diversas questões como a solidão, a carência emocional, a falta de cuidado, a falta de assistência do Estado, a violência urbana, mesmo trazendo tudo isso, o que fica muito marcado para as pessoas, muito mais do que todos os outros subtemas, talvez, seja essa questão da maternidade de uma maneira muito crua, muito cruel, né? Como se não correspondesse à maternidade que a gente espera ver. Mas ela ressalta que não existe crueldade nenhuma aqui. Existem mulheres sendo humanas e expondo as coisas. E ela faz isso muito bem. Tanto uma narradora quanto outra apresentam as suas sensações, as suas contradições de uma maneira muito aberta. Então elas falam aquilo que talvez muitas mulheres não tenham coragem de falar. Sobre o cansaço, sobre o desgosto, sobre a violência que é contra a sua individualidade de ter parido aquela criança, sobre não poder voltar atrás depois de ter parido, né? Então, coisas que não são palatáveis, elas colocam aqui. Uma coisa que eu acho legal é que as duas mulheres têm linguagens bem diferentes, o que também marca a construção do personagem, mas especialmente marca o lugar social de fala dessas mulheres. A primeira, que é a mãe biológica, ela fala de uma maneira muito mais preparada, talvez, ainda que em fragmentos, ela tem uma linguagem muito mais acurada. Enquanto a segunda, que é essa mulher pobre, ela fala as coisas de uma maneira muito mais direta e quase como um desabafo, quase como se ela estivesse conversando com a gente oralmente mesmo, né? Como se ela estivesse contando ali ao vivo. E o que é mais legal ainda é que, apesar de elas serem completamente diferentes, elas estão unidas pelo fato de que elas não existem, porque elas não são nem nomeadas, né? Vários outros personagens aparecem nesse livro, mas as duas mães, que são as duas narradoras, elas não têm nome. E nesse sentido, elas são essas casas vazias, né? Tem um trecho do livro que é muito bonito que explica, né, esse título, mas assim, sem ser didático, mas fala essa expressão que é a casa vazia, que a mulher é basicamente um receptáculo, ou para receber a vida, ou para receber a morte, que seria esse vazio do filho que já não está, né? E ambas mulheres, apesar dessas diferenças que eu já apontei, também compartilham essa coisa de serem furtadas dos seus filhos, de serem violentadas nesse sentido de não poder escolher aquele destino. Então, tanto para a mãe biológica, que é raptada primeiro, que tem o filho raptado primeiro, quanto na segunda, que também vai ter esse filho levado, a violência é brutal praticamente da mesma forma. Não existe nome para falar de uma mãe que tem o filho desaparecido, não existe nome para isso. Vai entrar também essa questão dos desaparecidos, que não tem a ver só com uma maternidade, no caso da primeira mulher aqui, que estava num jardim e tem um lapso e o filho some. Sem ser esse caso, tem aquele caso das mães que perdem os filhos para violência, que são desaparecidos e que eles não têm notícia. Então ela vai trazer também à baila esse assunto, e vai conectar todas essas coisas que tem a ver muito com o México, mas não só, também tem a ver muito com o Brasil, com a América Latina em geral. Mas eu quero ler alguns trechos para poder ilustrar para vocês certas coisas. A primeira parte aqui que eu quero ler é sobre as epígrafes, porque aqui a gente tem epígrafes que são da Wisława Szymborska, uma poeta que eu amo, amo, amo com todas as forças e que retrata muito bem aquilo que as mulheres desse livro, as narradoras, passam. Uma das tantas epígrafes que vão aparecendo por aqui é essa que diz: mulher, como você se chama? Não sei. Quando você nasceu e de onde você vem? Não sei. Para que cavou uma toca na terra? Não sei. Desde quando está aqui escondida? Não sei. Por que mordeu meu dedo no lar? Não sei.
Não sabe que não vamos te fazer mal nenhum? Não sei. De que lado você está? Não sei. É a guerra, você tem que escolher. Não sei. Tua aldeia ainda existe? Não sei. Esses são teus filhos? São. É essa maternidade que dura para sempre, mesmo que essas mulheres se percam de si mesmas, elas não perdem esses filhos simbolicamente, elas não conseguem se desvencilhar do fato de terem parido alguém, ou de terem adotado alguém, ou de terem estado em contato com esse alguém. Isso é muito, muito forte. Bom, outro trecho que eu acho forte, que entra naquela categoria de coisas que não devem ser ditas, ou que as pessoas fazem questão de ocultar, ela fala desse sofrimento que a maternidade causou no sentido de forçar o corpo dela a fazer certas coisas, os hormônios mesmos forçaram ela a fazer certas coisas, e isso só traz muita agonia para ela, não só a agonia da gravidez em si, mas também do fato depois de ter parido. E aí ela vem falando sobre a amamentação, né, que é o único recurso que ela consegue usar para o filho ficar quieto e dar um segundo de paz para ela. Diz assim, na página 86, eu estava sozinha, sem laços próximos que pudessem me amarrar à segurança de poder errar. Daniel me causava um incômodo com o qual eu não conseguia lidar. Eu o tomava em meus braços e, no shh, com o qual acalmava a mim mesma, lhe obrigava a sugar do meu mamilo. Não para que se alimentasse, mas para mantê-lo ocupado e para que parasse de exaspirar meu sistema nervoso com seu choro perfurante. A lactância é o reflexo das mães que querem afogar os filhos diante da impossibilidade de poder comê-los. Oferecemos o peito a eles não só por instinto, mas também pelo desejo obliterado de acabar com a descendência antes que seja tarde demais. De todo modo, um erro crasso. E existe muito isso do arrependimento de ter parido, do arrependimento de ter trazido mais uma pessoa ao mundo. Isso tudo, essas reflexões aqui sobre a maternidade indesejada, vem com a mulher que é a mãe biológica do menino Daniel. Porque a outra mulher que rouba o menino nomeia ele de Leonel, né? E aí ela vai ter toda uma outra questão, porque ela, a princípio, se surpreende com esse filho que ela adota de uma maneira extremamente torta, mas enfim, ela se sente muito frustrada porque logo nas primeiras horas que ela chega com esse menino em casa, ela vê que ele não tem alguma coisa que não é normal com ele, e aos pouquinhos ela vai entendendo que talvez seja uma condição e alguém explica pra ela que aquilo é autismo, e ela se frustra totalmente. Se frustra também porque o marido que ela queria reconquistar com esse filho, já que ela não conseguia chegar às vias naturais de ter um filho, o marido também não dá bola para aquilo e, ao contrário, deixa ela sozinha. Então, essa mulher pobre que vende paletas, que vende doces e bolos para festas, que mantém uma casa sozinha porque o homem não tá nem aí para ela, que fica com um homem que é o típico macho, escroto, violento, tarará, porque ela não consegue perceber a vida de outro jeito, ela quer muito uma família, ela quer a todo custo uma família. Essa mulher pega essa criança e ainda se frustra com a criança não ser aquilo que ela esperava, mas ao mesmo tempo ela se dedica. Ela quer criar aquela família e ela não consegue. Então, por um lado, uma mulher que não queria engravidar, mas engravidou e tem a família. Aliás, tem uma família que é muito maior do que ela sonharia ter, porque o marido dela, o Fran, né, da mulher essa de classe média alta, ele tem também uma filha adotiva, que é a filha da irmã dele que morreu num feminicídio. Então, ele pega essa outra menina, que vai ter, aliás, um papel super interessante, e ela tem... Quando ela volta para casa, depois de parir o filho dela, ela também tá voltando para casa com uma outra menina que ela não desejou criar. E é uma menina extremamente o contrário dela, né? Enfim, são muitas formas de ser mulher que estão aqui retratadas nesse livro, muitas formas de ser mãe. E, especialmente, a gente vê... Na verdade, tem uma observação no pós-fácil que eu achei sensacional, que o pós-fácil é da Natália Timmerman, e ela fala que a única mulher que conseguiu ser feliz com a maternidade é a mãe da Nagore, que é essa menina que vem morar com a família dela e do Fran, né? É a mãe da Nagore que conseguiu ser feliz porque adorava a família dela e ela foi assassinada pelo seu companheiro, ou seja, nem assim ela conseguiu manter a plenitude, né? Foi interrompida a sua vida. E outras questões também começam a aparecer aqui sobre o México, sobre a vontade de ir embora e não conseguir, sobre imigrar para os Estados Unidos, sobre homens que sonham ir embora, mulheres que fazem tudo por esses homens e perdem tudo também.
Enfim, gente, uma série de condições e camadas sociais que vão aparecendo e vão fazendo com que essa história se torne cada vez mais complexa e angustiante pra gente. Ao mesmo tempo, não dá pra parar de ler. Essa personagem narradora, a mãe biológica, que tá tentando respirar e viver apesar da culpa, não deixa a gente ter ar. Essa mulher que rapta o menino e que também quer ser mãe e perde esse filho sem suspeitar que ela poderia perdê-lo, né? E que vai sofrer toda a consequência psicológica disso também. Essa mulher não deixa a gente respirar e a gente quer ler o livro até acabar. Mas é uma escrita belíssima, belíssima. Especialmente as partes dessa mãe biológica foram as que mais me tocaram, assim, da forma como ela fala sobre a perda, sobre a dor, sobre os desaparecidos. E eu acho que é um livro extremamente redondo nesse sentido, porque ele traz duas personagens narradoras protagonistas extremamente complexas e também traz uma baita história e também traz uma baita escrita. E um detalhe que eu não falei pra vocês ainda, este livrinho aqui, gente, é o livro de estreia da Brenda Navarro. Imagina o que vem depois, né? Fica aí também a curiosidade pra gente. Eu queria destacar que, junto com essa edição da Tag, a gente teve também uma revista em que a autora fala coisas super interessantes. Eu queria ler pra vocês uma partezinha só, porque senão eu vou ficar a tarde inteira aqui emocionada gravando esse vídeo e tá muito calor, mas enfim, não quero também prender vocês aí que estão assistindo agora. Eu acho que um dos trechos que mais me marcou foi o que ela fala sobre empatia, porque ela diz assim, o que poderia gerar empatia, já que são mães cruéis, né? Uma mãe cruel, a outra uma mãe meio louca, e ela fala assim, essa empatia nasce do fato de testemunharmos uma vida cheia de circunstâncias que lhe são estranhas e na qual ela tem apenas capacidade de reação. E creio que é esse o poder da literatura, que uma história ficcional tem a capacidade de fazer esses questionamentos que rompem a dicotomia do bem ou do mal e levam a humanidade à sua justa dimensão. Não há bem ou mal. Há intenções, desejos frustrados e relações de poder. E é exatamente isso, porque a gente não consegue julgar, a que raptou tá errada, a que pariu o filho sem querer tá errada. A gente não consegue fazer isso porque elas são muito, muito, muito mais que isso e elas estão sempre reagindo àquilo que lhes é colocado, né? E, especialmente, ela fala do seu livro como uma reivindicação de que o cuidado do filho seja uma coisa social, que exista um compartilhamento desse cuidado, porque não é como acontece na maioria dos casos. Na maioria dos casos, as mulheres cuidam sozinhas dos seus filhos, especialmente as mulheres que têm filhos com alguma condição neuroatípica, neurológica, alguma coisa que lhe acontece e que torna a criação muito mais pesada. E aí ela fala, como nos posicionamos diante do mundo e permitimos que as mulheres estejam sujeitas às decisões de homens que têm a capacidade de tomar decisões de poder ou às necessidades de mulheres que não têm consciência de classe, gênero ou etnia. Essa é a verdadeira questão sobre a qual eu gostaria de conversar. A maternidade é somente a consequência de algo mais profundo. É por isso que eu digo que esse livro é muito mais que colocar a maternidade em foco. Ele é muito mais sobre esses papéis de gênero, sobre as tomadas de decisões e sobre como a gente não resolveu ainda o problema de mulheres que nem sequer têm consciência de gênero, de classe, de qualquer outra coisa para poder lutar pelas suas causas, né? Então, é muito mais fundo do que parece. E aí, ela tem uma pergunta aqui que falam para ela assim, doeu escrever, porque ela também é mãe, né? Doeu escrever esse livro, e ela, como iria me machucar? Insisto que não estou falando de uma maternidade cruel, que estou falando de mulheres exercendo a maternidade e que é o viés social e cultural que nos faz pensar que essas mulheres têm que responder a um certo mandato de boa mãe. Aí está o verdadeiro drama, que mesmo personagens fictícios são julgados tão cruelmente por terem sentimentos inerentes à maternidade. Enfim, é um livraço, é uma coisa impressionante aqui em termos não só do enredo, mas também da estrutura e da forma como ele é apresentado, da forma como ele vem trazendo lentamente essas duas mães e encaixando tudo isso, fazendo com que seja quase um thriller mesmo, porque a gente lê ele na ânsia de descobrir o que aconteceu, como aconteceu, mas que também vai ganhando outros níveis à medida que se apresentam certos fatos aqui que eu não vou contar pra vocês para deixar a graça e vocês irem atrás. Agora, para quem gostou desse livro, eu vou recomendar alguns outros, porque aí talvez a discussão possa se expandir um
pouquinho mais. E eu acho que todos esses que eu separei aqui tem resenha no canal, então vocês podem conferir essas resenhas, se aprofundar um pouquinho mais. E vou falar também sobre a ordem de leitura mesmo, né, para não furar a fila. Outro livro que tem uma estrutura muito parecida com esse e foi lançado praticamente, acho que um pouquinho depois, mas enfim, é muito perto uma publicação da outra, né? Tô falando do Sweet Tóquio, da Giovanna Madalosso, que é uma escritora brasileira contemporânea, e aqui a gente também tem uma relação de maternidade em que existe uma mãe que não queria ter filho, e teve, e uma mulher que não pôde ter filho e rapta essa criança. Então, é mais ou menos a mesma estrutura, mas em um contexto social também um pouquinho diferente, se passa em São Paulo, mas eu recomendo extremamente a leitura. É um livro também que eu devorei, e vocês podem ver detalhes lá no vídeo sobre ele. Outro que é sobre culpa também, não é tanto sobre a estrutura desse livro da Brenda Navarro, mas que me lembra por conta da culpa, é esse aqui da Gabriela Guerri, que é O Quarto Branco. E aqui a gente tem uma mulher extremamente culpada por ter sofrido um aborto. Ela não conseguiu manter a gestação e isso mudou toda a vida dela, mudou toda a situação conjugal dela também e, enfim, acarretou um monte de problemas, e eu acho um livro sensacional, extremamente poético, duro, sobre luto e sobre perda, que também aparece no da Brenda. Um outro livro que eu quero comentar aqui é uma das leituras do Clube de Latinos do ano passado que me chocou bastante também, que é Os Abismos, da Pilar Quintana. A Pilar Quintana também tem um livro que ela ficou conhecida, que é A Cachorra, vai falar sobre a maternidade não realizada, né? Mas aqui a gente vê uma maternidade que aconteceu, porém não foi nada desejada, e a filha vai arcar com essas consequências de ter uma mãe que não quis ser mãe e que acaba repetindo uma história muito ancestral. E, gente, um livro muito pungente também. Essa escritora é colombiana. E uma outra, essa aqui sim, mexicana, e aí talvez o maior dos paralelos com o livro da Brenda, é A Filha Única, da Guadalupe Nettel, que eu comentei com vocês lá no comecinho do vídeo. E esse aqui eu acho que se assemelha muito, ou pelo menos conversa muito bem com o livro da Brenda, porque além de toda a questão da maternidade ser discutida como uma possibilidade, né, como eu quero ou não quero ser mãe, e ter várias mulheres nessa perspectiva, a gente vê uma das mulheres com um filho com uma condição neurológica diferente. Na verdade, ele não desenvolve, né, o seu cérebro não se desenvolve, a coluna, o corpo, enfim. Então, ela cria toda uma expectativa, engravida depois de muito sacrifício e de repente recebe esse filho que não é aquilo que ela imaginava. Enfim, um livro também muito tocante, muito complexo e eu acho muito respeitoso. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de ver esses livros sendo comentados aqui no vídeo, porque eu particularmente gosto muito de falar sobre a maternidade real, sobre as mulheres reais que estão por trás disso e que têm um olhar muito atento para todas as nuances do fato de se gerar um filho e colocar uma criança no mundo, porque não é algo simplista, não é algo absurdamente de sonho, né, de um sonho perfeito. Na verdade, é uma relação humana que a gente está também construindo e é um apagamento que acontece em certas partes da mulher para poder cuidar desse filho, e especialmente essa discussão sobre a necessidade, a urgência da gente socializar o cuidado, eu acho que é das coisas mais importantes que a gente tem para pensar na literatura contemporânea, ou que a literatura contemporânea nos ajuda a pensar, né? Não acho que tenha que ser panfleto de nada, inclusive o livro da Brenda está longe de ser um panfleto, ela consegue fazer tudo isso de uma forma muito ficcional, muito bem criada, mas é um tema que pode e deve gerar muitos debates produtivos pra gente, especialmente nós mulheres, mas também agregar os homens nessa discussão, para que esse cuidado deixe de ser só sob os ombros da mulher, né? De ficar só pesando pra gente, e que possa também ser dividido entre familiares, numa rede de apoio e até mesmo pelo Estado, né, que também pode assumir algumas responsabilidades nesse sentido. Vou ficando por aqui então, mais uma vez agradeço a companhia de vocês até o final do vídeo, a companhia e o apoio de todo mundo que está aqui sendo membro do canal e fazendo com que eu continue falando de livros na internet. Um beijo e até o próximo vídeo.